A alma de Lilith é minha. Agora vou levar ela para o seu lugar devido. Olá! E se a gente pegasse a lógica moral implacável do Inferno de Dante, com seus 700 anos de história, e aplicasse a uma das figuras mais rebeldes da mitologia? É isso que vamos fazer hoje. Vamos colocar Lilith em julgamento. Essa é a grande questão que vai guiar toda a nossa investigação. Dá para pensar nisso como um caso arquivado cósmico, que a gente está reabrindo hoje, usando a Divina Comédia como se fosse o nosso manual de perícia. Mas para esse julgamento ser justo, primeiro a gente precisa definir quem é a Ré. Não estamos olhando para uma única versão da Lilith, mas sim para uma fusão, a rebelde original do folclore antigo e a carismática rainha do inferno de Hazbin-Hotel. É essa mistura que torna o caso tão fascinante. Então vamos lá, é hora de apresentar as acusações formais. Esse é o indiciamento de Lilith, onde cada uma das suas transgressões vai ser analisada como num processo criminal mesmo. A cronologia dos pecados dela é fundamental. Tudo começa com aquele ato de rebelião lá no Éden. Depois vem a fuga, seguida por uma aliança, uma verdadeira conspiração com Lúcifer e, por fim, o papel dela na tentação, que levou à queda da humanidade. E essa frase é a chave de tudo. Hoje, ouvir "não me deitarei por baixo, somos iguais", soa como uma declaração justa, um grito por autonomia. Só que na visão de mundo de Dante, essa mesmíssima frase é uma confissão do pecado mais profundo de todos. Na lógica de Dante, essa reivindicação de igualdade é o ato supremo de soberba, ou supérbia. É basicamente o mesmo pecado que causou a queda de Lúcifer, o desejo de se colocar fora da ordem divina. A soberba não é um círculo do inferno, não. Ela é a fonte de onde todos os outros pecados nascem. Certo. Com as acusações bem estabelecidas, nossa jornada investigativa pode começar. Agora a gente vai descer pelo inferno, círculo por círculo, testando os crimes de Lilith para descobrir onde ela realmente se encaixa. Nossa primeira parada, os círculos da incontinência. A pergunta aqui é, será que os crimes de Lilith foram só atos de paixão, algo fora de controle? Porque esses são os pecados da fraqueza, onde o impulso simplesmente vence a razão. Bom, a gente já pode descartar os círculos superiores bem rápido. A luxúria de Lilith com Lúcifer, a raiva dela contra a ordem do Éden, nada disso foi um simples impulso. Pelo contrário, foram ferramentas usadas de forma deliberada, consciente, numa conspiração contra o Criador. As ações dela foram maliciosas demais para serem consideradas só pecados de paixão. Ok, se não foi paixão, será que foi violência? Vamos descer mais um pouco até o círculo que pune a força bruta, seja contra Deus, contra a natureza ou contra outras pessoas. Será que o lugar de Lilith é aqui? E a resposta é não. Embora a rebelião dela tenha sido sim um ato violento contra a ordem divina, o verdadeiro cerne do crime foi o engano. A queda da humanidade não aconteceu pela força, e sim pela fraude, pela astúcia. Um pecado que Dante considera muito, mas muito mais grave. Nossa investigação agora nos leva para as profundezas do inferno. Aqui não tem mais crime de paixão, nem de violência. Estes são os círculos da malícia pura, onde o intelecto é usado para o mal de forma totalmente deliberada. E é aqui que a lógica de Dante faz uma distinção crucial. Existe a fraude simples, sabe? Enganar um estranho, alguém com quem não se tem um laço. Isso é punido no 8º círculo. Mas tem algo infinitamente pior, a traição. Enganar justamente aqueles a quem se deve lealdade sagrada. Para Dante, isso é o abismo do pecado. E aí é que está o ponto central. As vítimas de Lilith não eram estranhas. Ela traiu Deus, o seu criador, traiu Adão, seu marido, traiu Eva, sua sucessora, e no fim traiu toda a raça humana. Ela quebrou todos os laços sagrados de confiança. Isso não é fraude simples, de jeito nenhum. Isso é traição. Agora que estabelecemos a natureza do crime dela como a mais alta traição, estamos prontos. É hora de revelar sua localização exata, lá no último círculo do inferno. Olha só, o 9º círculo tem 4 zonas. A Caína é para traidores da família. Bom, até se aplica, mas é pouco. Antenora e Ptolomeia não tem nada a ver. Mas a Judeca... a Judeca é para os traidores de seus mestres e benefeitores. É uma combinação simplesmente perfeita para quem traiu o próprio Criador. O veredito, então, se torna inevitável. O destino de Lilith é a Judeca.
o ponto mais profundo de todo o universo de Dante. Um lugar que leva o nome de Judas Iscariotes, reservado para aqueles que, assim como Lúcifer, cometeram o ato máximo de traição contra seu mestre divino. Mas calma, a localização é só metade da sentença. No inferno de Dante, a punição, o chamado contrapasso, é sempre uma ironia poética, que reflete a natureza do pecado. Então, qual seria o castigo perfeito para Lilith? A primeira parte da punição é uma ironia terrível. Ela, que exigiu igualdade, que disse, não me deitarei por baixo, está eternamente congelada abaixo de Lúcifer. Ela serve literalmente de pedestal vivo para o trono da besta. A segunda camada atinge diretamente sua força em Hasbinotel. A voz dela, o instrumento do seu poder, da sua sedução, das suas canções, eternamente selada por um gelo impenetrável. Ela, que usou a palavra para desafiar a palavra, agora é forçada a um silêncio absoluto e eterno. E a terceira camada destrói qualquer narrativa de romance. Forçada a olhar para o seu amante, Lúcifer, por toda a eternidade, ela não vê mais o rebelde sonhador que conheceu. Ela vê apenas uma besta mecânica, indiferente que nem a reconhece, presa na própria dor. A paixão ardente virou o gelo da indiferença total. E, para completar o insulto, os guardiões dela são os mesmos 3 demônios que a enganaram lá no Mar Vermelho. Os rostos deles, congelados num riso eterno, servem como um lembrete perpétuo da mentira que ela escolheu acreditar. A jornada dela é a antiperegrinação por excelência. Ela fugiu para as águas quentes e cheias de vida do Mar Vermelho buscando liberdade, só para encontrar sua prisão final nas águas paradas e congeladas do Cócito, o centro de tudo. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, né? Dentro dessa lógica implacável de Dante, esse destino é a manifestação da justiça perfeita? Ou será que é simplesmente a representação mais trágica do que acontece quando a busca pela liberdade se desconecta de qualquer ordem maior? Bom, essa é uma reflexão que fica para cada um.